Eu sou gaúcha de nascimento, mas eu digo que eu sou cidadã do mundo. E como é bom nós podermos nos conectar, né, com a nossa identidade, com a nossa membresia, onde quer que a gente vai. Então, onde eu estou, qualquer lugar do Brasil ou fora do país que eu esteja, que eu vejo uma placa da Adventista, uma placa do Novo Tempo, eu já me sinto em casa. E isso nos une, né? A gente sabe que é num mesmo propósito, num mesmo objetivo. Isso traz essa unidade, esse sentimento de que estamos realmente todos em casa, na casa do nosso Pai. Senhor Deus, nós vamos, nesse instante, abrir a Tua Palavra. Que o nosso eu se cale. Que o nosso ego, Senhor, seja quebrantado pela Palavra que é viva e que é verdade em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nesta manhã eu quero começar com um conselho de Paulo. Então, você vai abrir a sua Bíblia aí em 2 Coríntios. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Paulo, ele é um grande conselheiro, né? Um grande mentor, um grande coach das Escrituras. E Paulo aqui está dando um conselho aos moradores de Corinto. No capítulo 16, no verso 13, diz assim: Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E aí vem uma pergunta para você, irmã, é fácil ser forte? É fácil ser forte no mundo com tantos ataques, não só a nossa crença, a nossa fé, mas também físicos, espirituais, emocionais? Ou melhor, como ser forte? Paulo aqui ele dá um conselho: sejam fortes, sejam firmes. E como ser forte? Um dos pilares da força do cristão eu chamo de identidade. A identidade daquilo que acreditamos, a identidade de quem somos, a identidade do nosso Cristo. E Deus sabia que a identidade era um assunto tão importante, que existia importância na nossa identidade, que Ele faz questão de se apresentar. A Bíblia é cheia de momentos em que Deus se apresenta. Inclusive, Ele diz lá em Jeremias, né? Me procurem, eu não vou me esconder de vocês, eu me farei ser encontrado. E aí, então, para vocês terem uma ideia, só no Pentateuco existem mais de 94, uma média de 94 expressões eu sou. Deus diz, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus dos exércitos, eu sou o Deus que te salvo, eu sou o Pai, Ele vai se apresentar, eu sou o grande eu sou. A expressão eu sou aparece só ali no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, uma média de 94 vezes. Isso fala da importância do ser. E foi interessante porque na introdução do louvor aqui o irmão Alexandre trouxe a ideia do que é sucesso, e eu gostei que já estava conectado à minha fala, e eu acredito no Espírito Santo que direciona todas as coisas. Nós estamos exatamente muito envolvidos nessa ideia de identidade, confundindo identidade, ou seja, o que somos com o que temos ou com o que fazemos. Essa é a nossa sociedade. Pode passar o primeiro slide. Quem você é a pergunta mais importante da tua vida. Quem eu sou, quem nós somos, é a pergunta crucial para o entendimento da nossa história e para o início ou as bases de sermos cristãos fortes nesse mundo. Quem eu sou? Essa é uma pergunta muito importante. Se aqui fosse uma entrevista de emprego e a pergunta fosse quem você é, como você se apresentaria? Essa semana eu fiz algumas capelas no Dia da Mulher, na quarta-feira, mais ou menos 10 palestras numa escola. E falei sobre identidade com a garotada. É um assunto que para eles, no momento da crise, né, de identidade, exatamente na construção de quem eles são, e também em tantas ideias sociais de quem deveríamos ser, do que é identidade, né? As opções em relação à identidade de gênero, esse é um tema que é importante ser trabalhado na adolescência. E aí, então, eu fui assim no meio da galera e perguntei, quem você é? Aqui é uma entrevista de emprego, me convence, quem você é? E os pequenininhos, assim, ali, 5º ano, eles diziam, eu sou fulano de tal, tenho 11 anos, moro aqui em Porto Alegre mesmo. Aí, eu perguntava para outra, eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos e eu estudo no 5º ano.
E aí a gente vai percebendo que conforme a idade deles vai avançando, as respostas vão ficando mais complexas, né? Vai tendo uma visão um pouco mais complexa de quem você é. Mas se a gente pensar, nós temos a tendência de achar que quem nós somos tem a ver com o nome que carregamos, né? Então, eu sou Michele Vasconcelos. Quem a Michele é? Eu sou mãe, tenho 2 meninos, o Felipe e o Lucas. Eu sou esposa de pastor, sou casada com o Samuel. Pastorei o distrito de Santa Cecília, na região metropolitana de Porto Alegre. Eu sou escritora, aqui está o meu livro. Eu tenho a força, uma conversa sobre o empoderamento da mulher cristã. Eu sou palestrante, eu sou mestranda em psicologia social. Eu sou mentora, né, presto mentoria para mulheres. E eu poderia dizer, sei lá mais o que eu sou. Eu sou uma boa cozinheira. Ó. Mas Midian arrasou, viu? Midian me colocou no chinelo. O fato é que nada disso diz quem eu sou. Porque se eu não fosse a Michele Vasconcelos, fosse Paula, Andréia, Marcele, eu continuaria sendo quem eu sou com outro nome. Que função ser mãe é uma função, não é quem eu sou. Ser esposa é uma função, não é quem eu sou. O cargo que eu exerço. E nós somos uma comunidade muito focada, e não é um julgamento a esta comunidade específica, mas a uma comunidade de uma maneira generalizada. Nós somos muito focados em títulos, né, em cargos. Quem ela é? Tá, mas essa Michele Vasconcelos é o quê? Ela é doutora? Né? Eu vou ver se eu vou no culto ou não. Quem ela é? Né? Ela é famosa? Nós estamos muito ligados a títulos, a nome, sobrenome. E não entendemos quem nós realmente de fato somos. E quando me perguntam quem eu sou, eu gosto de ir contra a maré e dizer, eu sou uma mulher em construção. Quem você é? Eu sou uma pessoa, um ser humano, um filho de Deus em construção. Todo dia, da goteira no telhado tem que refazer, às vezes as paredes não estão bem alinhadas, tem que realinhar. E quando eu entendi que eu era um ser humano, uma filha de Deus em construção, que a obra não estava acabada e que essa obra só estará acabada quando Cristo voltar, isso me trouxe uma leveza de viver muito grande. Porque talvez a gente vive a idealização de quem gostaríamos de ser versus quem de fato somos, né? A gente quer caber no padrão do que é a mulher cristã correto, do que é o pai de família correto, do que é o ancião da igreja certo, mas existe lá dentro aquilo que só nós sabemos sobre nós mesmos. E quando a gente entende que somos, sim, uma obra em construção e que só Cristo, naquele grande dia que Ele voltar, essa obra vai estar completa, é Ele que vai completar a obra, isso te traz uma aceitação e liberdade de ser quem você é. Isso não é uma bandeira de sou assim mesmo, me engulam do jeito que eu sou e você é um tóxico aí, todo mundo tem que te engolir. O fato é, eu sou assim, mas eu sei quem Deus é. E quando eu tenho a clareza de quem eu sou e de quem Deus é, Deus vem e pode fazer, então, uma transformação. Então, a pergunta de hoje é quem eu sou ou quem você é? Pode passar. Identidade é um conjunto de características que individualizam uma pessoa, que torna alguém único, que diz assim, isso é fulano, isso tem cara de fulano. Isso tem a ver com identidade. Identidade também é qualidade do que é idêntico. Segundo o dicionário, identidade é qualidade do que é idêntico. Então, a pergunta-chave para o nosso entendimento de nós mesmos e da nossa história não é qual é a minha identidade ou quem eu sou, ou melhor, a pergunta é a quem eu sou idêntico. Essa é a pergunta-chave. Eu vou mostrar para vocês, então, a quem eu sou idêntica. Pode passar. A de vermelho sou eu, obviamente, e a do lado é a minha avó. Eu sou muito parecida com a minha avó. A minha avó se chama Ivorema. Ivorema é a junção do nome do pai com o nome da mãe dela. Alguém quer chutar qual é o nome? O povo é criativo, né? Era uma vez o seu Ivo que casou com a dona Jurema e tiveram a Ivorema. O povo para nome é uma maravilha. A Ivorema, ela tinha suas características próprias, sua própria identidade. E, de alguma forma, eu nasci muito parecida com ela. A boca grande, né? O sorriso largo como o da minha avó, os olhos pequenos, o nariz mais largo, né? Achatado como o da minha avó. Nós temos ombros que são ossudos. Eu digo que nós temos ombreiras naturais, nem precisa de ombreira, porque o osso já entrega. Eu caminho parecido com a minha avó, eu tenho
curvatura, assim, uma leve dificuldade de estar ereta na minha postura. Minha avó também era meio corcunda como eu, ou eu como ela. Somos muito parecidas, tem muito de identidade entre nós duas. Um dia eu falei para minha avó, vó, quando eu crescer, eu quero falar igual a senhora. Minha avó era uma pregadora da palavra de Deus. Eu falei, quando eu crescer, eu quero falar com autoridade, falar bonito que nem a senhora. E ela falou, você quer? Eu tinha mais ou menos uns 13 anos. Quarta-feira é tu que prega na igreja. Eu falei, não, vó, quando eu crescer. Não, é de pequeno que começa. Os anos se passaram, minha avó já morreu, falecida. E muito tempo depois, eu fui palestrar numa igreja do interior do Rio Grande do Sul. E no final, né, da mensagem, enquanto cumprimentava as pessoas na saída, uma mulher me procurou e falou, eu te conheço de algum lugar. E aí vem aquela velha saga de tentar ajudar a pessoa a lembrar de onde te conhece, né? Eu não sei se é daqui, de lá, é de São Paulo, é do NASP, eu morava em Alvorada, eu sou casada com fulano, e ela não sei de onde eu te conheço, já sei. Tu é neta da Ivorema. Falei, sou. Não era eu que ela conhecia a minha avó. Mas quando ela me viu, ela teve a sensação de que me conhecia. Onde eu quero chegar com essa experiência, com essa ilustração? Que quando nós falamos de identidade, não é sobre nós, é sobre quem se tornou nossa referência, sobre quem é a nossa referência e o nosso espelho. Pode passar. A Bíblia revela quem nós somos. E se nós temos aqui pessoas que talvez estejam se perguntando quem eu sou, acaba com a dúvida hoje, porque Gênesis 1:26 diz, criou Deus, homem e mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Então, a primeira definição bíblica sobre quem nós somos está lá em Gênesis, a nossa marca, ser a imagem de Deus. A palavra imagem vem do hebraico, tsel, significa sombra. Então, imagina, Deus vai lá, faz aquele ser humano lindo, que ele olha e fala, muito bom o que eu fiz. E aí ele dá um sopro de vida e fala, pois é, agora tu vai ser a minha imagem, serás tu a minha imagem. Ele está dizendo assim, tu vai ser a minha sombra. Aula de física agora, em pleno sábado. O que é uma sombra? Olha, é professora de física você? Pedagoga, tem que saber, né? Muito bem, ela já deu aqui a resposta. A projeção da luz. Ou seja, a sombra é o resultado da luz em contato com a matéria. E aí vai refletir uma sombra. Aqui, vocês não vão ver daí, mas bem aqui, né, na volta dessa caixa de som, tem uma sombra bem grande formada. Vou melhorar o exemplo. Como é teu nome? Lucas. O Lucas está com uma sombra enorme atrás dele. Essa sombra aqui existe porque tem uma luz que está em contato com o Lucas e está refletindo ele. Quando Deus diz, você é a minha sombra, ou você é a minha imagem, Ele está já colocando implícito nisso uma condição para você ser a imagem de Deus. Estar em contato com a luz. Porque quando não tem luz, se apagarmos tudo aqui, não tiver entrada de luz aqui, não tem sombra. Só tem sombra quando temos luz. Então, quando Deus diz assim, você é a minha imagem, ou seja, esteja em contato comigo, que sou a luz, que você vai conseguir refletir a minha imagem. Nós somos a imagem, o reflexo de Deus quando estamos em contato com Ele. Sem Ele é impossível carregarmos essa identidade de imagem de Deus. Pode passar o próximo slide. O fato é que o pecado, ele criou uma ruptura dessa nossa imagem. Antes do pecado era muito fácil, muito simples e natural refletirmos a imagem de Deus. Com a entrada do pecado, essa ruptura aconteceu um afastamento e cada vez maior do ser humano em relação ao seu pai, né, ao contato com Deus. E esse distanciamento também vai trazendo dificuldade com a nossa imagem, de refletir a imagem. Quanto mais distante está a luz, mais difícil vai ser ter a sombra. Os problemas da vida moderna, pós-moderna, também vão machucando a nossa identidade. E a gente passa realmente a perguntar, que ser humano é esse que eu sou? Então, eu quero apresentar para vocês, nos poucos minutos que tenho, uma forma da gente enxergar a complexidade de quem nós somos, através de um olhar da psicologia, da pirâmide de Maslow, ou das necessidades, né, de Maslow. Deve ter algumas psicólogas aqui, além da Isa. Maslow é um terapeuta que, observando as questões existenciais mais internas do ser humano,
ele fez essa lista, né, que a gente chama dessa pirâmide, onde ele apresenta quais são as necessidades básicas para um ser humano ser feliz, bem resolvido, ter sucesso, né? Ele foi ali elencando por ordem de prioridades o que é mais necessário na vida do ser humano para ter sucesso, ser feliz e encontrar-se, entender propósito, sentido e significado para a vida. É interessante porque Maslow ele vai dizer assim, que aquilo que nos falta, principalmente na primeira infância, na formação de quem nós somos, nos paralisa. Então ele vai elencando as nossas necessidades básicas e observando que quando aquela necessidade básica não foi suprida, fisicamente o ser humano cresce, biologicamente crescemos, mas emocionalmente ficamos estagnados, estacionados naquilo que nos faltou. E passamos a agir inconscientemente de forma a preencher esse vazio. Mas enquanto o que nos faltou não torna consciente, enquanto nós não temos uma visão clara sobre aquilo que nos faltou, nós passamos a vida inteira tentando preencher esse vazio. E agora eu falo especificamente para as mulheres, né, pensando aí na nossa Semana da Mulher. Enquanto às vezes nós não conseguimos identificar o que nos falta, né, quais são as rupturas da nossa vida, e tentamos preencher isso com títulos, com coisas, com maternidade, com bom casamento, com cargos, ou pensando, quanto mais eu fizer, mais eu vou ser aceita, quanto mais eu fizer, mais espaço eu terei, é o direito de votar, é a construção do meu espaço no mercado de trabalho, tudo isso tentando preencher um vazio. Quando nós identificamos e olhamos as nossas necessidades por essa ótica dos déficits da vida, fica mais fácil a gente entender onde a gente pode também resolver os nossos problemas. Ok. Então, Maslow fala que a primeira necessidade básica do ser humano é uma necessidade fisiológica. Primeira necessidade aqui, ó, é física, é de sobrevivência. Nasceu um ser humano, já nasceu uma criança, ela já comunica uma necessidade. Como a criança faz para comunicar a sua necessidade? Chora. E quando ela chora, ela está dizendo alguma coisa que ela precisa. E aí começa esse jogo, né? Para muitos, difícil, para a maioria, de descoberta do qual é a necessidade dessa criança. É trocar fralda, é sentir aquecido, está calor, precisa de mamar. São as primeiras necessidades que a gente precisa suprir. Entenda que quando essa necessidade falta, quando ela não é suprida, fisicamente você pode crescer, mas emocionalmente ficar estacionado no degrau da necessidade de sobreviver. E aí você fica com um gatilho de eu preciso sobreviver, eu preciso sobreviver. E talvez você conheça alguém na sua família, no seu ciclo, algum tio, alguém que você diz assim, fulano, que se não arruma um emprego melhor, não vai ganhar mais, não vai subir na vida, e a pessoa pensa, não, dando para sobreviver, dando para comer, tá bom. Geralmente são pessoas que estão aonde? Estagnadas naquilo que lhe faltou. O alimento, né, a amamentação, uma mãe que teve uma depressão pós-parto e não amamentou seu filho, ou que não teve dificuldade de afetividade. Cresce fisicamente, mas emocionalmente está lá querendo sobreviver porque faltou alguma coisa que era básica na sua formação. Isso não é determinista, isso não é algo que a gente tem que levar como uma regra ao pé da letra, né? Existe uma porcentagem de pessoas que sofrem essas consequências das suas faltas. Mas a gente não gosta de dizer que toda pessoa, né, que teve essa necessidade não suprida vai desenvolver o mesmo tipo de carência. Não, o ser humano é muito mais complexo do que um determinismo aqui que nós poderíamos trazer. O segundo degrau da pirâmide é segurança. A segunda necessidade mais primordial do ser humano é de se sentir seguro. E segurança tem a ver com comunicação, linguagem, com o que fizeram conosco, onde estávamos, como fomos aceitos desde a barriga da nossa mãe. É antes do nascimento que começa a se formar a segurança. E hoje a gente pode conviver com pessoas e falar assim, eu sou tão inseguro, mas eu não sei de onde vem a minha insegurança. Eu não sei de onde que vem eu tenho dificuldade, vergonha, timidez, tudo isso são formas de expressar a insegurança. E sabe que a insegurança ela realmente pode nascer de um abuso, de um abandono, de uma violência, seja doméstica, psicológica, emocional, moral. Mas a insegurança ela também nasce da forma como a gente se comunica. Nós somos especialistas em gerar insegurança no outro. Vou dar um exemplo para vocês. Você que é mãe.
Você estava lá numa festinha de aniversário, a criança estava brincando no pula-pula, bem feliz e contente, e você fala, ó, deu hora de ir embora, vamos embora, fulano. E o fulano nem te escuta, tá lá brincando, feliz, não tá nem aí para você. E você fala, vamos, fulano, ó, tá na hora. Qual é a grande ideia maravilhosa, inteligente que a gente tem para apressar o processo? Ó, tô indo, hein? Mamãe vai te deixar, tô indo. A criança vem correndo na hora. Não, por quê? Porque ela não quer ser deixada, né? Então ela pensa, minha mãe vai me deixar, eu vou lá. E ela diz, não, mãe, não, tô indo. E a gente pensa, bom, funciona, né? Acontece que, num belo dia, você atrasa para buscar essa criança na escola. O que ela pensa? Vamos entender uma coisa, as crianças são literais. A criança não tem uma inteligência interlinguística para entender quando o que você está dizendo é só uma figura de linguagem, não é o que você pensa, o que você sente, é só uma ameaça desconectado de sentimento, ou quando aquilo é fato real. Ela não tem essa inteligência de percepção. Então, se um dia você fala para ela, ó, tô indo, vou te deixar, ela já acessa ali um gatilho de alerta, minha mãe pode me deixar. Ó, minha mãe vai me deixar. E essa pessoa pode crescer com essa insegurança. E aí vem os relacionamentos de quando a gente se apega, pensa, ele pode me deixar, vou deixar primeiro. Né? Vem de algum lugar essa insegurança. Outra coisa, quem aqui, eu não sei na Bahia, né, como é que é, mas lá no sul tinha um homem que era muito famoso na minha infância. E que também gerava muita insegurança. A gente podia estar lá bem feliz, bela, contente, no portão de casa, olhando o movimento e vinha a frase. Ó, o velho do saco vai te pegar. Aqui também tem velho do saco? Tem velho do saco aqui? Me diz de onde que nossas mães tinham a ideia maravilhosa de nos assustar com o velho do saco. E depois a gente crescia e elas diziam, porque essa criatura não vai ali na padaria pedir um pão, mas vai saber se o padeiro não é o velho do saco, gente? Né? Quem é esse velho do saco? Hoje isso não funciona. Eu costumo dizer que se fosse hoje, né, olhando para os meus filhos, se eu falasse, ó, o velho do saco, eles iam querer saber o que tem no saco do velho, né? Você sabe que o saco é que carrega aqui, né, gente? Assim, né? É um saco que ele carrega. O meu filho ia falar, qual será o Instagram, o TikTok, né, o TikTok do velho do saco? Mas na nossa infância isso nos dava medo, nos assustava. Vocês entendem como a gente... criança é tão literal que esses dias falava lá em casa assim, nossa, hoje está chovendo canivete. E o Luquinhas, mãe, eu não estou vendo. Vendo o quê, menino? Não estou vendo canivete. Porque as crianças são literais, a gente usa toda uma linguagem simbólica, né? Está lavando louça e fala, um dia eu vou embora dessa casa, porque nessa casa ninguém me valoriza, só eu faço as coisas nessa casa. Um dia vocês vão acordar e não vão me encontrar mais. E a criança está com o coraçãozinho ali acelerado. Minha mãe um dia vai embora, minha mãe vai embora, minha mãe vai embora. Se entendem? Então, é sobre um ambiente, um lar que nos gerou segurança ou que te gerou insegurança. Um lar onde você tinha medo, um lar onde você se escondia. Um lar onde quando chegava a visita, você ficava com um pouco de medo. Insegurança. O terceiro degrau é o degrau do amor. Amor é uma necessidade básica do ser humano. Eu costumo dizer que nós nascemos com o balde do amor vazio. E cabem aos nossos cuidadores, nossos responsáveis, irem preenchendo esse balde com gotinhas de amor. Quando que nós somos capazes de amar o outro? Quando o nosso balde transborda. Então, desde a barriga da nossa mãe começa o processo de formação de quem nós somos, de formação da nossa identidade. E é na adolescência que o adolescente se olha no espelho e fala, quem eu sou? Eu nem sou tão parecido com meu pai como eu achava. Nossa, mas eu gostava ontem de uva, hoje eu não gosto mais. Eles começam a questionar quem eles são. Mas isso começou a ser formado na barriga da mãe. Quando a mãe acarinhava a barriga e dizia, lindinha da mamãe, quando você sair daí, eu vou te encher de beijo. Hormônios do prazer, hormônios da alegria, chegando e dando valor para essa criança que nasce sabendo que tem valor. A grande verdade é que nossos pais não souberam nos amar. Eu, às vezes, converso muito com adolescentes e eles falam assim, meu pai não me ama. Eu falo, mentira, teu pai te ama, mas o teu pai não sabe comunicar amor. É diferente. E eu, que sou uma mulher que vou fazer 40, eu sou dessa geração, que os pais achavam que amor era ter comida na mesa, um tênis para ir para a escola, livro não faltava para poder estudar, tinha lápis e tinha caderno. Está reclamando do quê?
Mas você não foi acarinhada pelo seu pai. Ele não te colocou para dormir e te contou uma historinha. Nunca te deu um conselho. Nunca te tratou como uma princesa. E nós crescemos com o balde do amor meio em déficit. E sabe o que acontece nos nossos relacionamentos? O primeiro sem vergonha que chega com o chaveco, dizendo que lindinha, gatinha. Ai, é o amor da minha vida. Qual é a carência? Do pai que nunca falou gatinha do papai. O primeiro sem vergonha lá na rua que fala gatinha, ela diz, ai, ela quer se entregar. O ancião da igreja pode dizer para aquela jovem, olha, esse menino não presta, ele não é legal, olha, ele não estuda a lição, ele não vai na igreja, olha, esse menino, eu fiquei sabendo que ele é isso e aquilo, e ela, ai, mas ele é tão querido, ai, mas ele é tão fofo. Porque está preenchendo um vazio, uma lacuna. E será que as escolhas de relacionamento que você tem feito na vida é para preencher essa lacuna do que faltou lá na tua infância? E aí, às vezes, você se sujeita a relacionamentos tóxicos, abusivos. Você anula a sua identidade para caber no mundo do outro, porque você precisa também ser aceita pelo outro? O próximo degrau é o degrau da estima. A estima tem a ver com um olhar de merecimento. Eu gosto de trazer o assunto da estima não só por um aspecto de gosto do que vejo no espelho. Talvez você não goste, brincadeira. Mas a grande questão da estima é, eu mereço ser feliz. Eu mereço uma vida abundante. Não é a promessa de Cristo? Cristo, ele declara por que ele veio a este mundo. Ele deixa claro o propósito pelo qual ele veio aqui. E ele deixa claro pelo menos dois propósitos. Ele fala, eu vim a este mundo para que você tenha vida e vida abundância. Estima tem a ver, eu mereço uma vida abundante. E ele também veio a este mundo e diz, o Filho do Homem veio para... faltar essa aula. O Filho do Homem veio para salvar e buscar, ou para buscar e salvar o que havia se perdido. Ou seja, estima tem a ver, eu mereço a salvação. Não por mim, mas pelo sangue de Cristo. Esse foi o degrau que eu fiquei estacionada por muitos anos na minha vida. Amanhã, quando eu tiver uma conversa só com as mulheres sobre empoderamento da mulher, sobre feminismo e feminilidade, eu vou ter tempo, que eu já estou olhando no relógio, né? Eu vou ter tempo de contar melhor a minha experiência, a minha própria história. Mas eu queria só dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 1,70 m, eu não sou tão alta assim, né? Mas como eu sou muito magra, parece até que eu sou mais alta. Eu tinha 1,70 m aos 13 anos. Com 13 anos, eu tive aquele estirão do crescimento, fiquei com 1,70 m, o pé é muito delicado, 39, 40. Delicadésimo. Magra eu sou hoje. Naquela época, uns 20 quilos mais magra, então não tinha nome para isso. E na escola eu era Caveirinha, Olívia Palito, Vara de Cutucar Lua. Alguém recebeu já esses apelidos na vida? Ai, tem várias companhias aqui. E um dos apelidos que as pessoas me deram na escola era vassoura. A vassourinha. O corpo era o cabo e o cabelo. Sabe aquele cabelo enrolado que a gente não sabia cuidar? Que a mãe da gente passava uma escova no cabelo seco e virava um negócio desse tamanho? E depois, para consertar, minha mãe fazia uma trança e dizia, vou prender esse cabelo porque esse cabelo é ruim. Tadinho do meu cabelo, nunca fez mal para ninguém, mas ele era considerado um cabelo ruim. E eu cresci acreditando que eu era preta, pobre, do cabelo ruim. E para completar a vassoura, a caveira, eu passava férias na casa da minha avó, não a Ivorema, a avó Eva. E a avó Eva não tinha muita paciência, porque eu era um pouquinho lenta. E a avó Eva dizia assim para mim, menina, você é muito boca aberta, você não presta para nada. E eu cresci formando a minha ideia de quem eu era, identidade, acreditando que eu era a preta, pobre, do cabelo ruim, que não prestava para nada. Quanto mais as pessoas que nós amamos e confiamos, vão nos rotulando e nos estereotipando, há dois caminhos. Ou você quer provar para a pessoa que você não é o que ela diz, tem a ver muito com temperamento, com personalidade, ou você vai absorvendo, aceitando e sentando neste papel que estão te colocando. Então, quando nós falamos sobre identidade, não é sobre nós. Sabe por quê, queridos? Porque o mundo tem pregado e falado muito sobre autoconhecimento. Mas não existe autoconhecimento sem conhecimento do alto. Pode passar o próximo slide.
Não existe autoconhecimento sem conhecimento do alto. Porque quando a gente olha para nós mesmos desconectados de Deus, nós podemos ser isso mesmo que as pessoas falam sobre nós. Talvez você já tenha ouvido que você é relaxado, que você não presta para nada, que você é burro, você cresceu acreditando que você era uma mulher oferecida, que você era um menino que não ia dar certo na vida, nunca gostou de estudar. Você pode crescer com vários estereótipos e rótulos. Mas quando você vai ao encontro de conhecer Deus, é conhecendo o Criador que a gente entende quem é a criatura. É quando eu conheço Deus que quem eu sou faz sentido. É quando eu descubro o meu Deus de graça e misericórdia, as características divinas que há em mim. Entendam, quando Deus diz assim, você é a minha imagem, Ele está dizendo o quê? Você é parecido comigo, você carrega o DNA divino, amém? Você carrega um DNA que não é seu, é divino. E nós temos que aprender a nos posicionar na vida sem permitir que as outras pessoas rebaixem a imagem de Deus em nós. E sem permitir que nós mesmos sejamos uma vergonha para a imagem de Deus na terra. Isso não tem a ver com você ou com o seu próprio autoconhecimento. Isso tem a ver com o conhecimento do alto. Tem a ver com o conhecimento de quem Deus é. E sabe como que eu fiz nesse meu processo de entendimento de quem eu era? Eu sentei na cadeira da vítima. E aí vem as questões de feminismo, empoderamento, feminilidade. Porque eu passei a me ver como uma vítima social. Eu passei a me ver como uma coitada, pobre, preta, do cabelo ruim, a que não prestava para nada, que não ia ser nada. E um dia o Senhor me chamou para conversar. Um dia o Senhor falou, vem cá, Michele, que eu vou te ensinar quem você é. Porque quem sabe da criatura é o Criador. E eu quero trazer então para a gente, concluindo essa manhã, algumas definições bíblicas de quem nós somos. Pode passar essa também. A Bíblia diz que você é filho de Deus. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filho de Deus, o que de fato nós somos. É isso que você é filho de Deus. Olha que privilégio nós temos de carregar esse nobre título de filho de Deus. A Bíblia diz que você é amigo de Jesus, amiga de Jesus. E o próprio Cristo diz assim, eu não te chamo mais de escravo, porque o escravo não conhece o seu Senhor. Agora eu te chamo de amigo, e é isso que você é meu amigo. Jesus falando, mas existe um pré-requisito, esse texto deixa claro, que para ser chamado de amigo de Jesus, tem um pré-requisito, conhecê-lo. Ele fala, quem me conhece não é mais escravo, agora quem me conhece é meu amigo. Então a grande chave para o nosso entendimento de força na nossa identidade é conhecer, é se tornar amigo de Jesus. A Bíblia diz que você é herdeiro, a Bíblia diz que você é sal e luz, a Bíblia diz que você é nova criatura, a Bíblia diz que você foi adotado, você é a adoção de Cristo, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Queridos, eu não sei o que é ser mais do que vencedor, eu realmente não sei. Eu sei que a Bíblia diz que em Cristo nós não somos o primeiro lugar, nós somos mais do que o primeiro lugar. Gente, o que é ser mais do que o primeiro lugar? Eu não sei que lugar é esse, porque eu com essas pernas compridas, eu já corri, fiz atletismo, já ganhei primeiro lugar. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que o primeiro lugar, e talvez só na eternidade nós vamos entender o que é esse título de mais do que vencedores. Pode passar. A Bíblia também diz que nós somos fortes, e existe inclusive uma promessa de que você seria forte. E essa promessa está em Atos 1:8, e a promessa diz assim, Cristo, quando Ele vai ascender os céus, Ele diz que Ele vai nos deixar o poder. E receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Cristo deixa claro e nos deixa essa promessa de que nós teríamos poder. E o poder não vem de nós, vem do Espírito Santo. Então, para ser poderoso, segundo a Bíblia, tem um pré-requisito, receber o Espírito Santo. E tem uma consequência para quem recebe o Espírito Santo. Que é o quê? Se tornar uma testemunha de Jesus. Ai, Michele, mas eu oro, eu estudo a Bíblia, eu jejuo, eu estou na sala 57, eu acordo de madrugada, eu faço doações, eu dou estudo bíblico, e eu não sinto que eu tenho Espírito Santo, eu não me sinto forte, eu me sinto fraco. E a pergunta é, você quer o Espírito Santo para quê? O Espírito Santo tem um único propósito em descer sobre o ser humano, que é torná-lo uma testemunha de Jesus. Se você não está disponível a ser uma testemunha de Jesus, se você quer o Espírito Santo só para ser forte, ter autoridade, ser feliz na vida, você não vai recebê-lo. Agora, quando nós estamos conectados a entender quem nós somos como povo de Deus, como adventistas,
E nós vamos querer transbordar essa identidade para que outras pessoas também conheçam o Salvador e se conheçam. É o processo do receber para transbordar. É o processo lindo de receber para poder transbordar. Como é bom nós entendermos que em Cristo nós somos reconhecidos e aprovados. Não há nada neste mundo que nós façamos para sermos aprovados que Cristo já não tenha feito. Não há nada no mundo que nós vamos tentar nos conectar para provar, para sair do lugar que nos colocaram, que Cristo já não tenha feito. O que nos dá o nosso valor se chama cruz do Calvário. Pode passar. E eu lembro da história de Lia. E Lia era alguém que aprendeu a louvar a Deus nas suas dificuldades. Gênesis 29 diz que Labão ele tinha 2 filhas. A mais velha era Lia, a mais nova Raquel. Diz que Lia tinha os olhos baços, olhos meigos, olhos tristes. Alguns comentaristas bíblicos dizem que Lia era vesga. Raquel diz que ela era bonita e atraente. Jacó se apaixona por Raquel e quer viver uma linda história de amor com Raquel. Labão olha e pensa, ixi, Lia, vesga desse jeito, feia desse jeito, com essa identidade. Se eu não arrumar um negócio para ela, ela vai ficar encalhada dentro de casa. Vou ajeitar a situação porque Lia não é capaz de um bom casamento. Então ele engana Jacó e dá Lia no lugar, de Raquel. Jacó acorda, olha e fala, meu Deus, mas você, vesga, feia desse jeito, com esses olhos tristes, não, eu não quero você. E Lia passa por 2 rejeições na vida dela. A primeira rejeição é a rejeição do pai. Lia é rejeitada pelo pai. A segunda rejeição é a rejeição do marido. O marido também a rejeita. E talvez eu esteja aqui falando para pessoas que também já foram rejeitadas. Pessoas que já foram esquecidas, abandonadas, que já desacreditaram de você. Deus olha para a história de Lia. E eu gosto muito porque no finalzinho de Gênesis 29, a Bíblia diz que quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Deus deu uma compensação para o desprezo, para a tristeza dela, dando um útero que funcionava. Lia então engravidou, deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Rúben, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. Olha que interessante. Qual era a expectativa que Lia tinha da maternidade? O amor do marido. Lia criou uma expectativa de que a maternidade, que ser mãe, ia resolver o seu déficit emocional da rejeição. E aí nós temos então a continuação que diz, Lia engravidou de novo e quando deu à luz a outro filho disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este pelo que chamou Simeão. Lia continuava pegando a maternidade como a tábua de salvação, continuava agarrando a maternidade como a solução das suas questões emocionais, conforme a sua identidade que ela não tinha ao olhar-se no espelho, ela foi resolvendo isso com a maternidade. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho disse, agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Ela continuava colocando na maternidade, nos filhos. Imagina o peso para os filhos, imagina o peso de Rúben, de nascer para fazer a mãe, ou fazer o pai amar a mãe. Mas Jacó continuava sem amá-la. Engravidou outra vez e quando deu à luz mais outro filho disse, desta vez louvarei o Senhor. E assim parou de ter filhos. A Bíblia diz que quando Lia entendeu que as bênçãos de Deus não era para ela, era para louvar o Senhor. Que nenhuma expectativa humana, a expectativa de uma maternidade, de um casamento, de um cargo na igreja, a expectativa de uma profissão, de um diploma, que nada disso vai afirmar quem ela é. Quando ela entendeu que não era colocar expectativa no outro, mas em Deus, ela conseguiu louvar a Deus. E ela nem precisou mais ter filhos, porque ela tinha aprendido. Eu não sei onde você tem colocado as suas expectativas. Você pode passar. Pode passar o próximo também. Eu não sei onde você tem colocado as suas expectativas, mas eu sei que quando nós entendemos que o que temos e o que somos é a manifestação do DNA divino em nós. Então não é por nós nem para nós, é para Ele. A vida faz sentido. Tem propósito no entendimento de quem nós somos. Tem a ver com quem Deus é. Quem você é não tem a ver com você, nem com teu pai, nem com a tua avó, nem com o sangue ruim da tua família. Quem você é tem a ver com o sangue da cruz. Se há alguém que tinha autoconhecimento, esse alguém era Davi.
Salmo 139, Davi diz assim: Tu me teceste, Senhor, no ventre da minha mãe, de forma assombrosamente espetacular e maravilhosa. E eu te louvo. Davi, ele também conhecia os seus defeitos. Ele conhecia os seus pecados e por isso ele falava: Senhor, me lava, me limpa com um isopo. Às vezes nós vemos uma idealização de quem nós gostaríamos de ser, tipo Pedro. Pedro, um dia tu vai me negar. Eu jamais. Eu sou um cristão perfeito. Eu sou teu amigo, Jesus, eu não vou fazer isso. E um dia Pedro amargou a decepção dele mesmo, de se perceber como ele era e que ele não sabia. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Mesmo depois de Pedro ter o negado, Jesus volta para resgatar Pedro da sua identidade fracassada. Jesus volta e diz: Pedro, tu me amas de verdade? Claro, Senhor, eu te amo. Não, pensa bem. Conversa, aquela pergunta que é para gerar reflexão. Tem certeza? Olha bem para você e me diz se tu me ama. Eu te amo, Senhor. Tem certeza? Eu te amo, Deus. Então apacenta as minhas ovelhas. Quando Pedro entendeu quem ele era, quando Pedro aceitou a transformação de Jesus, ele se tornou alguém capaz de ser uma pedra angular para a igreja. Dia desses eu estava em casa sozinha com crianças, mas sem marido. Marido viajando num concílio de pastores. E eu tive foi uma quarta-feira que eu trabalhei tanto, reunião online, e não sei mais o que, eu escrevi, eu traduzi, eu fiz tantas coisas. Eu estava tão cansada no final daquele dia. Nós temos lá em casa o hábito, antes de dormir, de colocar as crianças na cama e dar uma bênção para eles ainda lá na cama, né? E nesse dia eu estava tão cansada que eu sentei na minha cama e falei: hoje eu não vou fazer mais nada, eu vou deitar e dormir porque eu estou muito cansada. O Lucas tem 6 anos, veio e falou: mãe, você não vai orar comigo lá no meu quarto? Eu falei: hoje não, meu filho, a mãe está muito cansada, hoje eu estou sem condições. Mas mãe, você tem que ir lá na cama comigo. Filho, você já sabe orar, né, Lucas? Vai lá, deita, fecha o olhinho e ora, porque você já sabe fazer isso, a mãe está muito cansada. O Lucas foi para o quarto, eu me deitei, e quando eu deitei, o Espírito Santo falou comigo: Michele, você teve tempo com todas as pessoas ao longo do teu dia inteiro e tu não tem 5 minutos para o teu filho? E como eu sou obediente à voz do pai, eu levantei e fui no quarto dele e disse: chega para lá, eu vou deitar aqui e a gente vai conversar um pouco. Nós conversamos um pouco e na sequência, então eu fiz uma oração. Enquanto eu orava, eu fiz um carinho no Lucas. Eu fui massageando a nuca dele, o pescoço dele, bem nessa região aqui. Enquanto eu massageava essa região, eu pedi uma bênção sobre ele, sobre o papai que estava viajando. Pedi que o Espírito Santo estivesse ao redor daquela cama, naquele lugar. Pedi que os anjos estivessem ali. Conversei e disse amém. E quando eu terminei essa oração e disse amém, o Lucas olhou para mim e falou: mãe, eu senti Jesus me tocando. E essa foi uma das experiências mais lindas que eu vivi na minha maternidade. Porque naquele dia, eu era só uma mulher cansada, sobrecarregada e egoísta. Mas Deus me permitiu o seu toque de Jesus na vida do meu filho. Eu voltei para o meu quarto, me ajoelhei. E eu disse para Deus: Senhor, não adianta eu querer ir lá no Sergipe, lá na Bahia, eu querer salvar mulheres, se eu não sou capaz de salvar a minha casa. Não adianta eu querer ser bênção lá fora, se eu não sou capaz de ser bênção para o meu filho. E por mais que hoje você que está aqui é só uma pessoa cansada, sobrecarregada e distante de Deus, entenda que com Ele, onde você tocar pode ser o toque de Jesus. Que o que você tocar possa refletir a imagem do Pai. Que onde você estiver, quem olhe para você não veja você, veja Deus. Porque nós existimos para Ele e por Ele. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, porque nesta manhã nós entendemos que existe um propósito para a nossa existência. Nesta manhã nós entendemos que existe uma identidade impressa, imprimida em nós desde quando nós estávamos na barriga, no ventre da nossa mãe. Nós te louvamos porque um dia Tu nos escolheu, Tu olhou para cada um de nós ainda uma sementinha e nos escolheu para fazermos parte da história deste mundo e dessa forma abreviarmos a Tua volta.
Nós queremos te louvar nesta manhã, porque temos o que somos, não tem a ver conosco, mas tem a ver com a tua graça, tem a ver com a tua misericórdia, tem a ver com aquela cruz, que escorre um sangue, Senhor, que diz que nós temos valor e importância no teu reino. Nós queremos nesse instante, Pai, entregar essa identidade falida, fracassada, idealizada, decepcionada nas tuas mãos. Queremos, Senhor, renovar o conceito que temos de nós mesmos. Não para nos achar as melhores pessoas do mundo, mas para ver a grandeza que Tu és. Para ver, Senhor, o homem, o ser humano que nós podemos nos tornar a partir da ação do Espírito Santo. Transforma, Pai, o nosso eu. E nos dê o privilégio de onde nós tocarmos, ser bênção. De onde nós formos, quem nos ver a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.